Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom, irmãos, estar aqui com vocês nessa celebração, hoje pela manhã, e grato a Deus também por todos os familiares que estão aqui. Sou muito grato a Deus pelos irmãos que estão me recebendo, a irmã Flor, ela disse que chama todo mundo de Flor, vou chamar ela de Flor também, fica mais fácil memorizar, né? Uma Florzinha. O irmão Hilário, a irmã Eliane, que estão cuidando de mim na casa da irmã Cida. Eu agradeço mais uma vez essa hospedagem maravilhosa que estou tendo ali. Também sou muito grato a Deus pela vida do pastor Ricardo, que fez esse convite e me deu essa oportunidade de voltar aqui a Serra Talhada e falar a esta igreja num momento tão especial de celebração dos 32 anos de história e também na posse dele, né, como um novo pastor dessa igreja, esse ministério, que desejo seja, de fato, um ministério longo e extremamente abençoado pelo Senhor. Na sexta-feira, nós estávamos conversando sobre o trabalho de pequenos grupos, e eu disse várias coisas a vocês, não sei se vocês podem me ajudar a lembrar aqui algumas delas, se eu esquecer, vocês podem falar aí. E eu falava para vocês que, seja qual for o trabalho que nós vamos realizar na igreja, você primeiro precisa acreditar no que você está fazendo. Essa é a chave. Enquanto o pessoal do louvor tocava aqui, era incrível a comunicação entre eles. Um olhar, um gesto, e vocês percebem, eles mudaram em alguns momentos a programação da música, e eles conseguiam se entender, e toda a vibração e animação aqui à frente é sinal de que eles acreditam no que eles estavam fazendo aqui, na ministração, no cântico, na adoração ao nosso Deus através desses louvores. Então você precisa acreditar. Isso tem a ver com a sua vida pessoal, isso tem a ver com o seu negócio, isso tem a ver com você querer passar num concurso. Se você não acredita naquilo que você tem se proposto fazer, nem adianta fazer, você não vai muito longe, precisa acreditar. Uma vez que você acredita no trabalho em pequenos grupos, tem algumas tarefas que você precisa experimentar. Você precisa sonhar com o seu pequeno grupo, você precisa orar pelo seu pequeno grupo, você precisa convidar pessoas para fazerem parte do seu pequeno grupo, você precisa organizar cada encontro do pequeno grupo como se fosse o único, o último encontro. Você tem que mentorear novas pessoas que queiram assumir liderança em pequeno grupo. Você deve viver a experiência de promover a comunhão no seu pequeno grupo. Acredito que falei 6 coisas, esqueci a 7ª, a 8ª é: espere os resultados. Vai crescer, o trabalho vai crescer, Deus vai fazer prosperar. E aí eu falei para vocês, no final, mais uma coisa, é tanta coisa para lembrar, não é? Mais uma coisa, e eu falei assim, precisa ter disciplina sobre isso. Se você não for disciplinado, você não vai conseguir fazer dar certo. Estas ações precisam ser ato contínuo na sua vida, no seu pequeno grupo, no trabalho que você realiza. E disciplina é importante para tudo na vida da gente. Disciplina é importante para estudar, para passar num concurso, para abrir um negócio, precisa ter disciplina. E quando você tem disciplina na sua vida, a coisa então avança. É igual, lembro que comparei alguém que faz uma proposta de perder peso, e aí de repente faz um esforço grande, muda a alimentação, começa a caminhar, aí diminuiu ali 5 quilos, sei lá, 10 quilos, e aí, de repente, deixa essa disciplina de lado e ganha todo esse peso de volta, que não manteve a disciplina. Então, para tudo na vida, precisamos de disciplina. E ter uma disciplina acerca do trabalho com um pequeno grupo fará com que esse grupo cresça, com que esse grupo prospere, e isso para o louvor da glória de Deus. Então, acerca disso, não usei o tema dessas conferências. Eu quero dizer a você, seja forte, seja disciplinado, Deus dará a você, igreja, a você, líder de pequeno grupo, a você, membro de pequeno grupo, a oportunidade de ver a multiplicação acontecendo. Ontem à noite, no momento que estivemos aqui, foi o momento da posse do pastor, e lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, Deus fala assim: não te mandei eu, não fui eu que mandei, não fui eu que disse para você fazer, então seja forte e corajoso. E
É fácil ser forte e corajoso quando a gente tem certeza de que Deus está comandando as coisas, de que Deus está com a gente. Então, em primeiro lugar, sugerir ao pastor, tenha sempre a certeza da vocação de Deus na sua vida. A essa igreja, tenha sempre a certeza da vocação de Deus na sua vida. Se Deus foi quem uniu vocês, Ele está nesse negócio, pode vir aí o que vier, o desafio que for, a batalha, a dificuldade, vocês vão enfrentar, vai passar. Também é importante confiar nas promessas de Deus. Acho incrível que tem pessoas que leem a Bíblia, leem as promessas que Deus faz, como por exemplo, a promessa que está lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 36, quando ele diz assim a Jairo: não tenha medo, Jairo, apenas creia. E às vezes a gente lê esse tipo de coisa, mas a gente não vive isso. A primeira oportunidade que tem, arranca os cabelos da cabeça e desespera, como se não tivesse um Deus cuidando da gente. Quando o anjo Gabriel vai conversar com Maria, ele diz que ela vai ser mãe, e ela fala assim: mas como vai ser isso? E ele lembra que a sua prima Isabel está grávida, e diz assim para ela era estéril, a Isabel, mas para Deus nada será impossível. Às vezes a gente está olhando para essas promessas de Deus, mas a gente não confia nessa promessa. Para que a gente tenha essa possibilidade de simplesmente, diante de qualquer dificuldade ou qualquer coisa na vida, continuar avançando, precisa ter confiança nas promessas de Deus. Precisa confiar nas promessas de Deus, pastor. Deus prometeu a Josué que cuidaria dele. Ele prometeu a você certamente que cuidaria de você. E Ele estará com você até o fim. Por fim, ainda disse ontem à noite, é necessário que permaneçamos na palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mantenha-se na palavra de Deus. Ao nos mantermos na palavra de Deus, na direção, na orientação de Deus, então vivemos a experiência de termos certeza que estamos no centro da vontade de Deus. Se você tem essa experiência da vocação de Deus, você sabe que Deus quer que você faça essa coisa que tem que fazer. No caso do pastor, o ministério aqui, no caso da igreja, recebê-lo. No seu caso, não sei o que é, mas se você tem certeza de que Deus quer que você faça determinada coisa, se você confia nas promessas de Deus, e você se mantém na palavra, permanece na palavra de Deus, vivendo como Ele espera que você viva, pode vir o problema que vier, pode vir a dificuldade que vier. E você tem que fazer a oração, como eu disse ontem, que a irmã Ana Alzira, missionária da Junta de Missões Mundiais, fez. Tem que dizer assim: Senhor, agora eu quero ver como é que o Senhor vai se sair dessa. Não importa qual é o problema. Simplesmente você confia que Deus vai fazer alguma coisa. E Deus agirá em seu favor. Eu tenho a mais absoluta certeza disso. Daí eu convoquei essa igreja à oração. Oração, irmãos, é uma ferramenta de Deus importantíssima para o seu sucesso pessoal, para o sucesso da sua família, para o sucesso dos seus negócios, para o sucesso desta igreja. Tem que orar. Hoje eu vou falar sobre uma outra disciplina espiritual importantíssima, muitas vezes negligenciada por nós. Vou falar mais uma vez sobre disciplina espiritual, e essa disciplina espiritual é importante, e às vezes é um negócio como a oração, que é tão simples, que a gente deixa de lado, que a gente não gasta tempo, não investe tempo em oração, e depois não entende porque as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar. A oração é importantíssimo, é uma ação importantíssima para o ministério da igreja, para a evolução da igreja. Eu poderia passar aqui essa manhã toda narrando para vocês coisas maravilhosas que Deus tem feito, obras maravilhosas de poder que Deus tem realizado em todos os lugares onde eu passo, e as igrejas estão investindo em oração. Porque no final do dia, quem dá a vitória à igreja é o Senhor. Quem faz a igreja crescer é Deus. É com Ele então que devemos caminhar, é com Ele que devemos contar, é com Ele que devemos dividir as nossas necessidades, os nossos assuntos, para que Ele então, por esta comunhão, possa nos dar discernimento, a fim de que saibamos aquilo que devemos fazer.
Oração, a disciplina é importante. E eu ontem poderia ter dito aos irmãos aqui: ajudem o pastor, colaborem com ele. E a melhor ajuda que você pode dar para o seu pastor é orar pela vida dele. Porque servir, o irmão não vai servir porque o pastor merece ou não merece. O irmão vai servir porque o irmão serve a Deus. É para Deus que você trabalha. É a Deus que você entrega quando você faz qualquer oferta na casa do Senhor e presta culto com isso. É a Deus que você está fazendo, não é para o pastor. Então uma coisa que você pode fazer pelo pastor é orar por ele. Porque quando as dificuldades estão vindo, sejam elas em ameaças, sejam elas ataques externos ou problemas internos que podem acontecer na igreja, eu quero dizer para você que quando o inimigo de nossas almas não consegue fazer isso, destruir o avanço da igreja, a última investida dele é destruir o líder. Faço visitas todas as quartas-feiras, rodo 700, 800, 1000 quilômetros numa quarta-feira só. Saio de manhã, volto às vezes chegando de madrugada para visitar obreiros no campo, visitar missionários, pastores. E eu tenho chegado e encontrado muita gente em lugares que eu me impressiono de ter alguém servindo num lugar como aquele. Me impressiona. Alguns estão vibrantes, alegres, e outros estão caídos, destruídos. E a primeira coisa que vem à minha mente é: a igreja desse obreiro não deve estar orando por ele. Não deve estar orando por ele. Quando as ameaças vêm, pastor e igreja trabalham juntos e vencem isso. Quando os ataques externos vêm, a igreja está fortalecida, todo mundo está junto, a gente se junta e vence. Quando os problemas internos acontecem, a mesma coisa, nós nos unimos e resolvemos eles. Mas então, quando Satanás investe contra a vida do líder, no normal ele está sozinho. Ele tem que orar por ele mesmo, ele tem que lutar sozinho. E eu quero pedir a vocês, em nome de Jesus, não deixem o seu pastor lutando sozinho no mundo espiritual. Entrem no mundo espiritual através dessa ferramenta, a oração, e unam-se a ele, e protejam a vida dele no mundo espiritual, para que ele não seja destruído. Por que Satanás faz isso? Porque ele sabe que se destruir a vida de uma pessoa aqui, talvez a pessoa vá embora, a gente vai ficar triste, as pessoas vão se juntar, vão tentar salvar, mas a igreja continua. Mas quantas igrejas eu tenho visto que estão sendo destruídas porque o pastor foi destruído, o líder foi destruído. Quantas igrejas, e eu não preciso nem falar apenas de igreja, eu posso falar aqui de empresas, de negócios. Quantos departamentos, quantas nações estão sendo destruídas porque o líder está sendo destruído. Devemos orar por nossos líderes, suplicar a Deus para a vida dele, porque eu tenho a mais absoluta certeza: Deus derramará graça, dará energia e força a esse obreiro, e essa igreja conduzirá a sua vida numa vida maravilhosa, experimentando então a bênção do Senhor. Hoje estamos diante desse cenário de novos batismos que foram realizados, experiência maravilhosa de Deus na vida desses irmãos, e também diante da experiência da mesa, onde nós celebramos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eu gostaria de conversar com vocês hoje pela manhã, falando sobre Josué. Estamos tratando de Josué 1:9, até olhei para cá porque tinha um cartaz aqui, desculpa irmãos, esqueci que tinha tirado o cartaz. Josué 1:9 é a divisa, e o tema é seja forte. E quando então eu estava pensando em falar nessa manhã, Deus colocou no meu coração demonstrar essa junção que existe, essa relação entre Josué e Jesus. É onde a gente encontra justiça e graça para a salvação. Na Bíblia, nós vamos encontrar o nome Josué no Antigo Testamento, o nome Jesus no Novo Testamento, mas eu quero dizer para vocês que Josué é o nome Jesus escrito em hebraico. Jesus em grego, Josué em hebraico. É o mesmo nome. Se Jesus tivesse nascido e toda a Bíblia fosse escrita em hebraico, ele não se chamaria Jesus Cristo, mas Josué Cristo, porque é a mesma coisa, é o mesmo nome. E esse nome significa o Senhor salva. Quando olhamos para a história
na Bíblia de Josué. Em Josué, no capítulo 7, ele enfrentou um problema incrível. Um moço chamado Acã cometeu um pecado. O pecado daquele moço começou a trazer destruição e problemas para dentro da experiência do povo de Deus. O povo começou a ser derrotado, destruído, porque havia pecado ali, e esse pecado precisava ser expurgado. E diz o texto de Josué no capítulo 7, verso 25, então Josué disse, por que nos trouxeste essa desgraça? Hoje o Senhor te trará desgraça. E todo Israel o apedrejou. Após a derrota em Ai, Acã e toda a sua família, eles foram destruídos. Mas por que destruídos? Porque naquela época eles acreditavam que o pecado estava na carne da pessoa. Eu não simplesmente devo perdoar, mas eu devo destruir esse corpo, devo destruir essa família, porque o pecado está na carne dessa pessoa. E aí então ele é destruído, e no momento que ele é destruído, eles acreditam que o pecado está sendo expurgado. Havia seriedade nesse sentido. Havia uma seriedade muito grande no trato do pecado. E quando Acã é apedrejado, a justiça de Deus então se manifesta naquele momento, na vida daquele povo, na vida de Acã. Mas então nós passamos o tempo e encontramos Jesus, um Cristo que foi à cruz do Calvário, um Cristo que poderia vir aqui e dizer assim, vou tratar o seu pecado da mesma forma que tratei o pecado de Acã. Vou mandar apedrejar você, você não merece. Vocês, seres humanos, merecem, na verdade, a morte, não merecem salvação. Vocês todos morrerão, vocês todos serão apedrejados, vocês todos serão destruídos. Na verdade, essa imposição já tinha sido colocada por Deus, ninguém mereceria a experiência da salvação, a não ser o povo que ele escolheu se seguisse aquelas orientações que ele tinha dado. Mas ao contrário disso, o que nós temos na palavra de Deus é a experiência de uma justiça que acontece de outra forma, não através do apedrejamento, mas de um Cristo que, para mim, a melhor representação daquilo que ele resolveu fazer por nós, e daquilo que eu quero dizer para você, está na cruz do Calvário, quando diante de todos aqueles que estão crucificando ele, desejando a sua morte, ele diz em Lucas 23, verso 34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, houve justiça, sim, porque a justiça diz que Acã deveria morrer e eu e você deveríamos morrer. Mas ao invés de nós irmos ao apedrejamento, ao invés de nós irmos à cruz do Calvário, Jesus, ele foi por nós à cruz do Calvário e morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, e nos dá agora livre acesso ao Pai, com o perdão total e completo das nossas faltas. Algumas pessoas às vezes se atrapalham com essa coisa do Evangelho, porque diz assim, é graça, é de graça, Ele está me dando, então eu faço da minha vida o que eu quiser e tal, porque é graça, Deus me deu. Quero dizer para você que essa graça não foi de graça, teve um custo. A melhor forma que eu poderia usar, talvez, para expor para vocês essa ideia, é imaginando o seguinte, imagine você, que você tem uma dívida muito grande mesmo, impagável. Digamos que você tem uma dívida de $1 quintilhão. Você já imaginou um número como esse? Você consegue mensurar? Se eu falar R$1, você na sua mente consegue escrever isso. Se eu falar R$100, R$1.000, 1 milhão, você consegue. Mas já pensou você dever $1 quintilhão? Você passou já dos bilhões e agora chegou no quintilhão de dólares. É um negócio impagável. Imagina então que você tem uma dívida como essa e o seu credor todos os dias assim, você está me devendo, tem que me pagar. E aí você então vai trabalhar e todos os dias você trabalha para tentar repor esse dinheiro, mas você não consegue. Você simplesmente trabalha, ganha dinheiro e vai entregando, e você sabe que vai morrer e não vai pagar essa dívida.
Mas pior que isso, imaginem vocês que, além de ter essa dívida, a pessoa a quem você deve todos os dias diz: eu vou matar você, eu vou destruir você, eu vou acabar com a sua vida, você precisa me pagar, e fica ali ameaçando toda hora. Daí então, vem um amigo, e esse amigo fala com a pessoa com quem você está devendo, e ele diz assim: eu quero pagar a dívida, eu tenho como pagar a dívida, eu tenho condições de fazer isso. E essa pessoa então vai, pega $1 quintilhão e entrega para a pessoa lá. E agora você olha para essa pessoa que está com a nota promissória na mão, seu amigo, você diz assim: muito obrigado porque você fez isso por mim. Eu prometo a você que vou me esforçar todos os dias para pagar. Eu prometo a você que eu farei isso. Só o fato de não ter essa pressão, alguém dizendo: eu vou matar, eu vou destruir, eu vou acabar com você, só o fato de tirar esse fardo de cima de mim, isso já alivia a minha vida. Eu quero te dizer muito obrigado. E ao invés desse amigo dizer: tudo bem, trabalhe, viva livre, quando você puder você paga, o que você puder você paga, não tem pressa. Ao invés de dizer isso, ele diz assim: está vendo aqui a nota promissória que eu tenho com a sua dívida? Eu estou rasgando ela, você não me deve absolutamente nada acerca disso. Já pensou isso? Já pensou o alívio emocional que sai de cima da gente? E agora com esse rasgar a cédula da nota promissória, da minha dívida, ele também tira de mim o peso de ficar tentando agradar um Deus zangado no céu, e me dá liberdade para viver essa vida da melhor forma que eu puder, para o louvor da glória do Deus Todo-Poderoso. Isso é demais, irmãos, e é isso que celebramos nessa manhã. Em Jesus Cristo, a justiça é feita, mas a graça também se encontra nele. Justiça e graça se encontram em Jesus. E é por isso que Isaías, no capítulo 53, verso 5, diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Louvado seja o nome do Senhor. Temos perdão do céu, temos livre acesso a Deus, e isso faz com que tenhamos a responsabilidade de olhar para a cruz de uma forma diferente. Mas também, como disse, isso nos traz uma responsabilidade com uma disciplina espiritual. E eu quero exemplificar essa disciplina espiritual com os irmãos. Não sei se vocês conseguiram baixar o vídeo, vai ser possível. Em 2016, eu saí com a minha família. Nós fizemos uma viagem de 16 mil quilômetros pelo Brasil de carro, eu, minha esposa e minha filha. Andamos em vários locais aqui desse Brasil, foi uma experiência maravilhosa, eu adoro dirigir. E para mim a viagem é o seguinte: a gente entra no carro e vai até o local. Quando chega lá, a viagem para mim acabou. Pode entrar no carro e voltar, já estou satisfeito. Minha esposa é que precisa tirar foto, essas coisas todas, a menina quer ir para a piscina, quer tomar banho de praia, mas a viagem para mim é quando eu estou no carro. Fizemos essa viagem de carro. E fazia parte da viagem passar em Boituva, São Paulo. E o desejo do meu coração em Boituva era fazer um salto de paraquedas. Eu tinha 39 anos, ia completar 40 anos, e eu pensei assim: quando eu fizer 40 anos, eu não vou ter mais coragem. Na minha cabeça é assim: o Salmo diz que a gente vive até 70, alguns por sua robustez chegam a 80. Vamos supor que eu estou no grupo dos robustos, irmão Hilário. E aí então eu vou chegar aos 80. Quando eu passar dos 40, agora é só ladeira abaixo, estou descendo a escada. Me perdoe os irmãos que têm mais de 40 aí, mas para mim essa é a impressão que eu tenho. E agora é só começar a descer a escada. E aí eu disse: eu não vou ter coragem, vou fazer um salto de paraquedas. E fui lá fazer o salto de paraquedas. Quando eu cheguei para fazer o salto de paraquedas, aí o moço falou assim: você precisa, no dia que eu cheguei em Boituva, ele falou: você precisa chegar antes aqui, porque tem um curso que você tem que fazer para fazer o salto de paraquedas. E eu não ia saltar sozinho, era com outra pessoa.
mas tinha que fazer um curso. Cheguei lá umas 2 horas antes do horário previsto. E quando eu cheguei, ele me deu um macacão, mandou eu deitar num suportezinho assim, tipo uma mesinha de centro, de barriga para baixo. E ele falou assim, ó, quando você for soltar, você vai estar segurando aqui a alça do paraquedas. E quando eu bater no seu ombro, você tem que abrir o braço. E quando eu bater na sua perna deve estar estirada, você tem que dobrar a perna, tem que ficar assim para poder fazer o equilíbrio da queda. E eu falei para ele assim, não, tudo bem. O que mais? Ele disse, não, é só isso. Eu falei, sério, tu mandou eu chegar 2 horas antes para fazer isso? Que curso besta. É só fazer isso? É. Diga o que é que você tem que fazer. Eu falei, quando você tocar aqui, eu abro o braço. Quando você tocar aqui, eu dobro a perna. É só isso. Você entendeu isso? Sim, entendi. O que mais? Não, só isso. Você mandou eu chegar 2 horas antes para aprender isso. Pois é, 2 horas antes para aprender isso. Vou pedir que salte o vídeo. Um outro paraquedista soltou para só fazer a filmagem. E vocês vão ver aí como é que foi esse salto de paraquedas. Tá legal, você que ligou e participou, muito obrigado. Vem chegando aí a Voz do Brasil. Tchau, valeu! Em Brasília, 19 horas. A Voz do Brasil. Recomendo a todos vocês. Façam salto de paraquedas. É bênção, irmãos.
Quando você chega ali no final, o cachorro vai lá para cheirar o uniforme, para ver como é que está a situação. Eles cobram uma taxa extra, se for o caso de... Não sei se os irmãos prestaram atenção ali. Não foi apenas para demonstrar as minhas habilidades aéreas que eu mostrei esse vídeo. Mas antes de saltar dentro do avião, eu acho que eu desmaiei umas 2 vezes. Eu lembro do rapaz me chacoalhando, dizendo assim: eu não consigo carregar você, você precisa caminhar. E a gente foi ali para a porta, e depois que chega na porta, eu não sei se vocês prestaram atenção, algumas vezes ele fica levantando a minha cabeça. Foram as vezes que eu desmaiei enquanto estava saltando. E eu não sei se vocês prestaram atenção, que ele bateu diversas vezes no meu ombro. E eu segurava aqui, ele batia, eu tinha que abrir, segurava e ele batia de novo. E aquele curso tão besta, tão bobo, ele foi tão importante para garantir o sucesso do salto e a gente fazer a coisa certa na hora que estivesse caindo. Às vezes acreditamos que algumas disciplinas espirituais são tão bobas, são tão simples, como eu falei nesse instante sobre orar, que a gente ouve e simplesmente deixa para lá. Mas na hora do salto da vida, quando estamos vivendo a 260 quilômetros por hora em queda livre, você vai ver que tomar a decisão certa e fazer a coisa correta pode salvar a sua vida e a vida da pessoa que está com você. E aí, no desespero do salto, nos esquecemos de fazer aquilo que devemos fazer, porque não damos a devida atenção às instruções da palavra de Deus. Jesus morreu, perdoou os nossos pecados. E quando ele faz isso, em João no capítulo 13, verso 34, ele diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Essa exigência do amor não é exigência de um amor humano. Humanamente somos incapazes. Precisa ser algo especial derramado em nossos corações. E é por isso que em Romanos, no capítulo 5, verso 5, ele diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Fomos perdoados. E agora Ele derrama o seu amor em nosso coração, para que aconteça aquilo que o pastor Ricardo disse algumas vezes enquanto fazia os batismos, para que tenhamos uma nova família, para que nos amemos uns aos outros com um amor que é incomum, mas deve preencher o nosso coração. A questão é que às vezes não temos conseguido amar. E por que não temos conseguido amar? Porque o nosso coração está cheio de outras coisas que não deveriam estar lá, como por exemplo, a falta de perdão que deve ser concedida às pessoas que nos ofendem. Efésios no capítulo 4, versos 26 e 27 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ele está admitindo a chance, a possibilidade que nós somos seres humanos e que podemos nos irritar, sim. Ficar chateados, sim. Mas ele diz assim: não permita que isso se torne um pecado. E como é que isso se torna um pecado? É que muitas vezes as nossas ações são apenas reações àquilo que aconteceu. O nosso aborrecimento é uma reação àquilo que aconteceu. Mas depois a gente para pensar. E se a gente para pensar, a gente tem a opção de deixar que aquilo entre no nosso coração e faça morada, ou a gente tem a chance de deixar isso de lado, de conceder perdão e continuar a vida. Ele diz no final desse texto: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. Um dia eu estava falando sobre isso na igreja, e para quem já leu o livro O Pequeno Príncipe, eu falava que o nosso coração é como um pequeno planeta. E o Pequeno Príncipe, ele tinha uma preocupação grande, ele tinha que arrancar arbustos todos os dias, os arbustos de baobá.
sei se você conhece o baobá, mas ele pode chegar a 30 metros de diâmetro, o tronco dele. Então o planeta do Pequeno Príncipe é pequenininho, ele precisava arrancar esses arbustos, porque se o baobá crescesse, destruiria o seu planeta. E eu dizia isso na igreja, o nosso coração é como um pequeno planeta. Você não pode deixar que uma árvore grande cresça ali, porque ela vai destruir o planeta. Precisamos arrancar todos os dias os arbustos. E eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, precisamos arrancar todos os dias os arbustos da falta de perdão de dentro do nosso coração, porque eles são danosos e podem destruir completamente a nossa vida. E eu não estou falando sobre a igreja apenas, mas sobre a vida, sobre ser humano, sobre lidar com pessoas dentro de casa, sobre lidar com pessoas no trabalho, sobre lidar com pessoas na rua, sobre lidar com pessoas dentro da experiência de ser igreja. Eu acho incrível que isso aconteça. Um senhor, depois que eu terminei de pregar essa palavra, um homem de 80 anos, ele veio e disse assim: pastor, Deus hoje falou ao meu coração, eu tenho sérios problemas com meu filho. E eu percebi que nos últimos 50 anos, ao invés de arrancar os arbustos de ira que foram nascendo no meu coração contra o meu filho, eu fui apenas podando a árvore. Podando. E ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E é uma pena, porque esse homem morreu sem se reconciliar com o filho. Estava ouvindo um pastor que pregou lá na nossa igreja, pastor José Alessio Lisboa, e ele estava dizendo que um dia um médico de sua cidade morreu, o irmão desse médico também era médico, e eles tinham parado de se falar por causa de alguma bobagem lá que aconteceu, coisa simples de família. E no dia do enterro, esse irmão que estava vivo, disse que segurava nos ombros, assim, nos braços do pastor Alessio, balançava ele e dizia: pastor, o que é que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais como falar com meu irmão. Como é que eu vou fazer? Ele precisava saber que eu o perdoei, que eu o amava. E agora não tem mais nada o que possa ser feito. Arrancar estes arbustos da falta de perdão do nosso coração é coisa importante e necessária para a vida e para o sucesso da vida da gente. No texto bíblico de Mateus 18, 21 a 22, 21 e 22 diz: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7. Vocês sabem o restante do texto? Mas até 70 vezes 7. Sabemos o que temos que fazer, percebe? Mas não fazemos. Não fazemos o que temos que fazer. Não perdoamos. E não estou falando de um perdão pontual. Estou falando de um ato contínuo de perdão que deve permear e fazer parte das nossas vidas. Uma experiência contínua de perdão que deve fazer parte do nosso dia a dia. Estava ouvindo um pastor Nino, ele pregou em nossa igreja, e ele disse que aos 13 anos de idade ele perdeu o pai e a mãe, ficaram órfãos, e a irmã mais velha assumiu a responsabilidade por ele e por um outro irmão mais novo. E essa irmã já era um pouquinho mais velha, e ela começou a dar ordens, dizer o que ele tinha que fazer e tal. E ele disse assim: naquela época eu gritei com ela e disse: você não é minha mãe, você não manda em mim. E parou de falar com essa irmã. Os anos se passaram, muitos anos se passaram. Ele agora tinha mais de 30 anos, quase 40 anos, quando eles resolveram ter uma experiência de reconciliação. E ele disse que isso aconteceu porque ele estava sentado com a filha, olhando fotos da família, e enquanto olhava as fotos da família, a menina perguntou: por que minha tia nunca está nas minhas festas de aniversário? Não tem nenhuma foto aqui onde ela esteja. Ele disse que aquilo machucou o coração dele. Ele procurou essa irmã, graças a Deus em tempo se reconciliou, mas ele disse: não fui ao casamento dela,
não fui à formatura dela, não celebrei quando ela passou no concurso, não estava lá quando nenhum dos filhos dela nasceu, ela não estava quando os meus filhos nasceram, ela não estava quando eu fui aprovado no concurso, ela não estava quando eu me formei, ela não estava no meu casamento, ela não estava nas festas de aniversário dos meus filhos, e isso não tem mais o que consertar. Passou o tempo. Devemos manter, irmãos, em nossas vidas, uma experiência de ato contínuo de perdão em nossos corações. Podemos fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai, assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Eu não sei se você prestou atenção, mas depois que esta oração termina, o texto continua não frisando a ideia do Pai que está no céu, não frisando a ideia do pão nosso de cada dia, mas o texto continua no versículo 14 e 15, dizendo o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Como assim? Se eu não perdoo, não sou perdoado? É o que está dizendo a palavra de Deus no Novo Testamento, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Não perdoe e você não receberá perdão. Por que isso? Por que que ele fala dessa forma? Ele fala assim, irmãos, porque lembram da história que eu falei de um perdão que a gente recebeu em Cristo Jesus através da cruz do Calvário? Para mim, o que ele está dizendo e comunicando nessa experiência da oração do Pai Nosso, depois nos 2 versículos seguintes, é que se você não é capaz de perdoar o seu irmão, se você não vive a disciplina do perdão na sua vida, você ainda não entendeu o Evangelho. Não entendeu, porque Evangelho é perdão, e é por isso que Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque quando Jesus vai à cruz do Calvário, recebemos perdão pelos nossos pecados, e agora nós que não teríamos mais acesso a Deus, ganhamos esse acesso ao Deus Todo-Poderoso, por causa do perdão que Jesus nos concedeu através da cruz do Calvário. Agora, será que tem alguma coisa que alguém pode fazer por você que é pior do que o pecado que cometemos contra Deus e precisou custar a vida do Filho dele cravada na cruz do Calvário? Não sei qual é a situação que você vive, não sei qual é o momento que você vive, não sei quais são as desculpas que você vai fomentando no seu coração para não conceder perdão a quem você precisa perdoar. Mas posso lhe afirmar à luz das Escrituras, que se você não perdoa, você não recebe perdão, porque Deus está dizendo através de Jesus Cristo: você não entendeu nada ainda sobre esse Evangelho, que passa pelo sacrifício, o derramamento de sangue e uma morte inocente que é levada para que você pudesse receber perdão. Às vezes, irmãos, estamos passando pela vida, estamos como esse salto de paraquedas, em queda livre, a 260 por hora, num ritmo acelerado. E nesta manhã, eu vim aqui como um instrutor do salto de paraquedas da vida, para tocar no seu ombro e lembrar a você que você precisa abrir os braços,
tocar na sua coxa e dizer a você que você precisa dobrar as pernas, porque isso salvará a sua vida. É uma disciplina tão simples de ser falada, ainda que não seja tão fácil de ser executada. Perdoe seu irmão. Busque o perdão daqueles que você precisa buscar perdão neles. Assim como fomos perdoados por Deus, devemos entender o mesmo amor e graça, estender o mesmo amor e graça aos que nos ofendem ou ofenderam. Quando reconhecemos os nossos erros e nos humilhamos diante de Deus e dos outros, abrimos espaço para a restauração e para o amor. Deus está sempre pronto a nos perdoar e acolher, independente do nosso passado. Por isso precisamos estender o nosso perdão àqueles que nos ofenderam e dizer para eles: eu te perdoo. Isso vai restaurar a minha vida, como o amor de Jesus em mim e o seu sacrifício restauraram o meu coração. Isso vai restaurar a minha vida. Isso vai salvar o meu casamento. Isso vai salvar a minha família. Isso vai salvar o meu ambiente de trabalho, os meus negócios. Isso vai salvar a igreja de Cristo. Perdoe todos os dias. Perdoe. Uma tradição, e com isso vou encerrando a minha fala, que temos a respeito da ceia, e eu gosto muito, sempre que posso cito essa tradição. Quando Jesus pega um pedaço de pão molhado e dá para Judas, eu não sei se vocês já prestaram atenção que não há um alarme, não há um alarde. Quando ele fala sobre traição, tipo, os discípulos não reagem, não brigam, não dizem assim: vamos lá, quem é que vai trair, vamos aqui pegar essa pessoa e amarrar, não vai acontecer. Não existe isso. Tem uma tradição que explica um pouco isso, e é uma ideia que eu gosto sobre esse texto. É que todos os anos, quando a família se sentava para celebrar a Páscoa, a ceia, o pai molhava um pedaço de pão e dava ao filho que deu mais trabalho para ele naquele ano. O filho que arrumou mais confusão, o filho que precisava de perdão. Aí ele então entrega e diz assim: está aqui. Por isso talvez os discípulos não estranharam Jesus ter entregue para Judas, porque Judas deu trabalho. Judas fez algumas coisas erradas. Em alguns textos fala sobre o comportamento errado de Judas. E naquele instante então, quando ele entrega e diz que aquele é o traidor, é como se ele estivesse dizendo assim: ó, durante esse ano, ele vai ser o escolhido, ele foi quem me deu mais trabalho, ele foi quem criou mais problemas, e eu estou concedendo perdão a ele, acerca de tudo o que aconteceu nos últimos dias. Um pedaço de pão molhado, representando o perdão. Hoje nós vamos receber do pão e do cálice, e ao tomarmos destes elementos da ceia, devemos lembrar que Ele está nos concedendo perdão, um perdão que foi concedido e ato contínuo vem sendo concedido às nossas vidas. Devemos nos lembrar disso. Mas eu não quero parar aqui, porque é muito bom a gente saber disso. O desafio é receber o perdão do Senhor. Oferte a alguém um pedaço de pão molhado. Essa pessoa está aguardando o seu perdão para ter a vida transformada. E quero dizer a você, você será extremamente abençoado por Deus em relação a isso. Talvez ao terminar este culto, você precise mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém, dizendo acerca daquele assunto: eu te perdoo. Talvez você precise sair daqui, passar na casa de alguém e simplesmente dar um abraço. Lembro-me de um pastor, colega meu, de uma grande igreja. Ele teve um problema com o líder da igreja dele, e ele disse que ficou com aquilo machucando o coração dele. Ele não conseguia perdoar o irmão não perdoava ele, até que um dia eles se encontraram numa calçada, e um de frente para o outro, não tinha como desviar. Ele disse que sentiu que era hora de o perdão fluir. Ele foi até aquele irmão, o abraçou, e ambos começaram a chorar.
perdoando-se mutuamente. Talvez você precise fazer isso hoje, encontrar com alguém, para ter essa certeza do perdão de Deus na sua vida. Encontrar com alguém, dar um abraço e dizer: eu te perdoo. Ou fazer a moda antiga. Já precisei fazer isso algumas vezes. Pegar um papel e escrever uma carta, dizendo o quanto eu estava sentido com o que tinha acontecido, mas que eu perdoava aquela pessoa. Talvez você precise pedir perdão a alguém hoje e receber dessa pessoa um pedaço de pão molhado. Não sei em que estágio, em que momento e o que é que você está vivendo, mas quero afirmar para você hoje, em nome de Jesus, que esse tipo de atitude salvará a sua vida. Que Deus nos abençoe.